dar as boas-vindas ao professor Rodrigo Capelato, que muito nos honra aqui com a sua presença, né, no encerramento desse evento. Rodrigo, eu quero, em primeiro lugar, pedir desculpas, assim, esfarrapadas, evidentemente, porque, né, elas não se justificam, porque você conhece nós professores e a gente tem quase que um desejo insaciável de falar. E os debates foram muito interessantes, muito importantes. Depois eu te convido a poder ver. Realmente é com muito orgulho, né, Lígia, que nós encerramos esse ciclo de mesas, porque realmente eu acho que nós produzimos aqui uma reflexão muito interessante, inovadora, e nessa perspectiva comparada da América Latina, eu acho que a gente tem apostado de que ela poderia, né, na verdade, nos colocar novos olhares e colocar novas reflexões. Eu acho que essa aposta tem se mostrado como muito verdadeira e interessante. Então, Lígia, você vai falar daí? Não, tá bom. Então, eu vou apresentar o professor Rodrigo Capelato, embora ele dispense apresentações aqui para todos nós, mas o professor Rodrigo Capelato, ele é economista formado pela Universidade de São Paulo, a USP, ele é MBA em Tecnologia da Informação pela Fundação Instituto de Administração da USP, doutorando em Estudos Contemporâneos pela Universidade de Coimbra, diretor executivo de Assuntos Econômicos do SEMESP, coordenador do Sistema de Informações do Ensino Superior Privado, SINDATA, membro do Conselho Consultivo do Programa de Aperfeiçoamento dos Processos de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e do Grupo de Estudos sobre Indicadores da Educação Superior, professor de pós-graduação em Gestão Universitária e autor de vários livros e artigos sobre educação superior. Professor Rodrigo, nessa mesa, eu acho que a gente vai fazer um encerramento de gala, porque a gente vai exatamente conversar um pouquinho sobre tendências do ensino superior privado, enfim, no Brasil e na América Latina. E aí, então, a palavra é toda sua. Obrigado, André. Muito boa tarde. Primeiro, agradeço pelas generosas palavras, André. Fico até muito lisonjeado. E é um prazer enorme para mim estar aqui com vocês. Queria estar presencialmente, mas esse final de ano foi uma loucura, né? E imagino que é uma loucura para todos vocês. Mas fiquei muito feliz de ter sido convidado para esse encontro, né? Para esse seminário. Sou muito fã do André, da professora Maria Lígia. Estou vendo, se eu não me engano, aqui a Helena Sampaio, uma querida amiga também. Todos aqui muito pessoas que eu tenho profunda admiração pelo trabalho e pela contribuição, sobretudo na pesquisa, né, sobre educação superior no mundo inteiro, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então eu vou, apesar da grande responsabilidade que o André colocou, né, dizendo que vai ser encerramento em grande gala, né, mas não é tudo isso. Eu preparei o seguinte, eu acho que, dado o tema desse nosso encontro, né, do encontro, falando sobre a América Latina, né, as minhas pesquisas, as minhas publicações são mais do ensino superior no Brasil, mas o SEMESP ele integra uma rede da América Latina, que é a HELCUP, que é uma rede de associações de instituições privadas, de universidades privadas da América Latina. E no ano passado, no congresso que tivemos no Panamá, eu apresentei um estudo, né, que levantou dados por meio dessas associações, talvez, não diríamos principais, mas se a gente somar todos os países que a gente conseguiu levantar dados sobre a educação superior, eles abarcam a grande maioria, né, dos alunos na América Latina. Então eu queria aproveitar esse espaço para apresentar esse estudo, né, é uma apresentação rápida, porque um dos grandes problemas quando a gente vai debater a América Latina, né, o Brasil é um país riquíssimo em termos de dados sobre educação superior, né, nós temos o Censo da Educação Superior, que é uma ferramenta que eu acho que eu nunca vi em lugar em nenhum outro lugar do mundo. A gente sabe que Chile é bastante avançado, mas é um país bem menor, nós temos outros países com estatísticas interessantes, mas um país de dimensões continentais, com um sistema tão gigantesco quanto o nosso, né, e consegue colher as informações
inclusive num nível de CPF de aluno, né, é realmente uma riqueza, a gente tem que se orgulhar mesmo dessa ferramenta poderosa que nós temos, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque os outros países não têm essa mesma profundidade, essa mesma credibilidade nos dados, mas a gente conseguiu trazer ou formular alguns dados que eu acho que trazem perspectivas interessantes. Então, eu vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela. Deixa eu colocar aqui na minha apresentação. Vou colocar aqui no modo de apresentação. Pronto. Imagino, vocês estão vendo tudo certo? Beleza. Então, outra coisa, eu vou pedir desculpas porque a apresentação está em espanhol, né, porque foi feito, como eu falei, no momento do encontro no Panamá. E nessa apresentação, é uma apresentação, como eu falei, breve, porque a gente tem poucos dados, né, na América Latina, né, se fosse só do Brasil a gente teria muita informação para apresentar, mas para tentar consolidar a América Latina a gente não tem tantas informações, e os dados não são tão atuais, mas são recentes, né, são dados aí de 2021, alguns de 2022, então acho que dá para a gente ter um panorama, né, de como é que está o ensino superior na América Latina. Eu acho que um outro olhar interessante, né, que eu acho que a gente pode tentar oferir por meio dessas informações é: será que o Brasil passa a ser um país que traz tendências para a América Latina, né, onde segue tendências da América Latina, né, e eu acho que a primeira hipótese é mais válida, né, a gente vê, sobretudo, alguns países, né, atrás do Brasil em termos de desenvolvimento, mas seguindo numa mesma perspectiva, em que há uma participação maior ou crescente da iniciativa privada, né, para tentar aumentar ou recuperar o atraso da cobertura do ensino superior. Então, esse é o caso, por exemplo, do Peru, próprio México, né, a gente tem também o setor privado, e aí quando a gente fala do privado não é só sem fins lucrativos, é com fins lucrativos, né, crescendo bastante, e junto com isso também um movimento natural que junto com o ensino privado, onde há um ensino privado mais desenvolvido e com fins lucrativos maior, né, uma parcela maior das com fins lucrativos, a gente também tem talvez uma participação maior da educação à distância, né, porque a gente sabe que, e aí sendo muito realista, né, a educação à distância mais do que todos os benefícios que ela traz, em termos de acesso, chegar em lugares longínquos, etc., a gente sabe que há um interesse econômico por trás e ela é muito mais rentável, né, do ponto de vista mercantil mesmo. A gente tem que ser bastante claro em relação a isso, uma constatação, né, não tem o que se fazer em relação a isso. Bom, e a gente tem, inclusive, perspectiva de mudança, né, desse cenário, até porque nós estamos há 2 anos, né, isso foi um movimento, inclusive, iniciado pela professora Helena Sampaio, quando foi secretária de regulação do MEC, né, de uma discussão, né, finalmente de um aprofundamento, de uma análise sobre os resultados positivos da educação à distância no Brasil, né? A educação à distância no Brasil é muito grande, né? Acho que talvez um dos países com maior participação no mundo, né? E será que isso é positivo, né? Será que isso está atrelado com um movimento que forma com qualidade, assim por diante? Então, acho que é um momento importante que está sendo discutido, né, e há uma promessa de um novo marco regulatório. Esse movimento, como eu falei, começou lá atrás, há 2 anos aí com a Helena e com a sua equipe, e hoje vem amadurecendo, e a gente deve ter um marco regulatório que muda regras, né, em função dessa discussão iniciada. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui. Então, primeiro, como eu falei, é uma amostra de países, né, que a gente conseguiu, são 10 países que a gente conseguiu levantar informações, mas se a gente olhar em termos de população, em termos do que significam
para a América Latina, né, tanto em termos de população quanto em termos de riqueza, produção de riqueza, nós estamos falando aí da grande maioria da América Latina. Então, nós estamos falando, temos dados aqui do Brasil, do México, da Colômbia, da Argentina, do Panamá, do Peru, do Chile, do Equador, da República Dominicana e do Paraguai. Então, quando vocês olham o tamanho da riqueza, também é bastante importante, né, sobretudo sempre liderado pelo Brasil, o México em segundo lugar, depois nós temos aí a Argentina, a Colômbia e o Chile, os três maiores em termos de riqueza, e Colômbia e Argentina em termos de população também. Tá? Então, só para a gente ter um panorama de quem que a gente está falando aqui. Em termos, primeiro, informação, em termos de instituições de ensino superior, né, esses são dados de 2022, pouca mudança de lá para cá. Nós temos os dois grandes países liderando, Brasil e México, né, em termos de número de instituições, mas uma coisa que chama a atenção, né, dentre outros, né, o número de instituições muito grande no México, né, nós temos quase o dobro, né, de instituições de ensino superior no México em relação ao Brasil, sendo que nós estamos falando de uma população que é menor, né, do que do Brasil. Então, nós estamos falando de um ensino superior extremamente pulverizado, né, o México, eu já tive em alguns encontros no México, há uma discussão em cima disso, né, porque há muitas pequenas instituições e há um sério problema em relação ao controle da qualidade, a capacidade de avaliação dessas instituições. Então, esse é um desafio bastante grande. No caso do Brasil, nós temos, tirando o México, né, o maior sistema de educação, tanto em termos de instituições privadas quanto em termos de instituições públicas, né, e é naturalmente porque é o país de maior dimensão, né, na América Latina, um país de dimensões continentais, e a gente tem a prevalência aqui de instituições privadas. Né? Hoje, as instituições privadas respondem por 80% da oferta de ensino superior no Brasil, então são 2.261 instituições privadas. Quando a gente olha também outros países, né, chama a atenção o setor privado, ele é muito forte em outros também. No Chile, a participação é bastante grande, né, do setor privado, mas a gente sabe que por meio das instituições sem fins lucrativos. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Depois nós temos, talvez, o país que mais se assemelha, ou que mais vem seguindo as trilhas do Brasil, é o Peru. Né? Tem características muito semelhantes. Quando a gente olha o Peru hoje e olha o Brasil há 10 anos atrás, são características muito semelhantes, né, em termos de desenvolvimento da educação superior privada, né, educação superior por meio da educação privada. Né? A Colômbia também muito forte com a rede privada, o Equador, e a Argentina seguindo mais na linha das universidades públicas, muito forte. Né? Em termos de variação, quando a gente olha Opa, peraí, fiz alguma coisa aqui. Quando a gente olha em termos de uma variação de 10 anos, né, nós temos no México as maiores variações, os maiores crescimentos. Nós temos no Chile, mas é um sistema pequenininho, uma redução do número de instituições privadas e um aumento de instituições públicas, né? E no Brasil aí se mantendo em torno de 10%. Bom, vamos seguir um pouquinho, olhando o número de matrículas no ensino superior, tá? E aí é bastante interessante, né? Primeiro, logicamente, o Brasil é o maior país em termos de número de matrículas no ensino superior. Nós temos, esses dados eram de 2022, né? Nós tínhamos aqui, 2021, na verdade, nós tínhamos aqui pouco menos de 9 milhões de matrículas no ensino superior. Saiu recentemente o censo com os dados de 2023, então nós temos hoje quase 10 milhões de alunos no ensino superior, e a grande parte deles no ensino superior privado. Né? Nós temos aqui, hoje, em 2023, né, 79,6% das matrículas em instituições privadas. Tá? E continuam crescendo bastante fortemente.
a gente sabe que por meio da educação à distância, né? Depois nós temos, que chama bastante atenção, o México, mas se a gente olhar o número de instituições e o número de alunos, aquilo que eu falei, uma pulverização enorme no México, então muitas instituições muito pequenas, né? Eu me lembro de uma palestra do professor Salvador Malo, né? De várias instituições a cada esquina, né? Ele falava desse jeito, pouquíssimos alunos, né? Então há realmente uma questão ali no México em relação a isso. Nós temos, então, a participação na Argentina muito forte das instituições públicas, né, das universidades públicas, então o número de alunos mais forte aqui, quase se igualando, inclusive, ao número de matrículas nas universidades públicas brasileiras, né? A Colômbia, né, também com um número relevante, e o Peru, aquilo que eu falei, quer dizer, a rede privada muito forte, né? Nós temos aqui de um total de 1.254.932.000 são alunos de instituições privadas no Peru, inclusive com fins lucrativos. Tá? Então, em termos de variação, o México é o que mais cresce, né? O que mais tem crescido. Então, acho que é um pouco esse o desenho, né, que se faz da educação das matrículas, né? Agora, em termos de rede, né, eu acho que esse é um dado bem interessante agora, em termos de rede e em termos de modalidade de educação à distância, né? Então, nós tínhamos esses dados, como eu falei, eram lá de 2021. O Brasil, o primeiro com maior participação é o Chile, né? Com mais de 80% da rede privada, né, participando. Mas, quando a gente olha, pode querer comparar isso com o Brasil, são realidades muito distintas, né? Nós estamos falando de um país em que a iniciativa privada é exclusivamente por meio de instituições sem fins lucrativos, né? Há uma participação do governo, né, do Estado muito forte. Então, nós temos a questão das gratuidades, né, que é um programa muito interessante que tem no Chile, talvez é por isso que ele tem tamanha cobertura no ensino superior, em que você oferece gratuidade para os 70% da população mais pobre, né? Então, é muito interessante. E atualmente, acabei de vir de uma missão que nós organizamos lá, eles acabaram de aprovar, de levar ao Congresso um projeto de lei que vai complementar, então, a gratuidade, ela chega para 60% dos alunos, né? Mas só para instituições acreditadas pelo Sistema Nacional, né, de Avaliação, então é um sistema que controla bem a qualidade da oferta, né? E chega para 60% dos alunos. E complementarmente, né, ele pode pagar, então os outros podem pagar, e agora tem um financiamento, o governo vai lançar um financiamento estudantil, atrelado à renda futura do aluno, ou seja, se ele tiver renda, ele paga o financiamento, então é um financiamento de bastante justiça social, né? Então me parece um sistema bastante interessante. Quando a gente olha esse quadro, fala, puxa, mas o Chile é parecido com o Brasil. Não tem nada a ver. Não é porque a participação privada é tão alta que tem parecido com a nossa. A nossa, ela é hoje, né, como eu falei, esses dados eram de 2021, hoje ela é de quase 80% da rede privada, e da rede privada, não tenho aqui exatamente os números, mas podemos dizer que 2/3 dessa rede privada é com fins lucrativos. Tá? Então é outra realidade completamente diferente, né? A gente sabe dos características diferentes que trazem essa questão de ser com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Né? Então traz outro perfil. Né? Outra coisa importante, quando a gente vê também o Peru, que tem aí sim uma característica mais parecida com a do Brasil, em termos de participação de instituições privadas e com fins lucrativos, e vejo uma participação bastante elevada, né? Estou falando aqui dos países mais relevantes, né? Outro, o México tem uma participação importante das públicas, sobretudo, né? E na Argentina, muito forte ainda a questão das públicas, 80,8% das matrículas em instituições públicas. E quando a gente correlaciona com a educação à distância,
né? Vocês podem ver que não é exato, não dá para comprovar exatamente essa tese, mas é uma tese que eu tenho, e que quanto mais você tiver participação da rede privada e com finalidade lucrativa, maior vai ser a participação da modalidade à distância. Tá? Então, vocês olham no caso do Brasil, aqui eram dados de 2021, 41% das matrículas já estavam na modalidade à distância. Hoje, a gente sabe que é praticamente 50% para cada uma das modalidades. Tá? E uma das coisas que chama muito esse crescimento, né, da modalidade sem dúvida nenhuma, o casamento de uma população bastante carente, né, que tem bastante problemas de renda. A população estudantil no Brasil, infelizmente, ela é muito pobre, né? Nós temos, só para vocês terem ideia, com base nos dados da PNAD, 90% da população estudantil do ensino médio tem renda de até 1,5 salário mínimo, tá? Então isso dificulta demais. E aí a educação à distância entra com seus valores muito baixos, né, sendo um atrativo para esses alunos e, ao mesmo tempo, com uma redução de custo altíssimo, sendo muito atrativo para a oferta, né, para as instituições com finalidades lucrativas que querem maximizar lucro. Né. Então, esse é uma realidade que a gente vê da participação do EAD mais forte. O México também tem uma participação mais relevante, mas bem menor do que no caso do Brasil, né? E eu não tenho, infelizmente, os dados do Peru. Mas, por exemplo, no caso do Chile, né, que nós temos aí a participação privada muito alta, mas a participação do EAD é muito baixa, porque, como eu já falei bastante, é um sistema formado por instituições sem fins lucrativos, tá? Na sua grande maioria. Tá? Na Argentina, acho que é a maior participação de ensino presencial. Então, ainda não há, talvez, uma tendência tão forte, né, da educação à distância no restante dos países da América Latina como há no Brasil. Né? É um país bastante forte nessa modalidade, talvez um dos países em que essa modalidade é mais forte no mundo inteiro. Em termos de cobertura, né, então nós temos esses números grandes, né, que a gente apresentou dos países, sobretudo do Brasil e do México, né, mas em termos de cobertura, nós temos dois indicadores aqui para tentar entender. Um é a taxa de bruta de escolarização, em que nós temos aqui a medida de quanto as matrículas, independente da faixa etária, né, representam da faixa etária adequada de estar no ensino superior. Então, qual do total de matrículas que eu tenho no ensino superior em relação à população de 18 a 24 anos, qual é esse percentual? Né? Nós temos, no Chile, uma taxa muito alta, né, 67,2%. Na Argentina, um pouco mais baixo, mais alta também. E na Argentina, há de se fazer um pequeno parênteses aqui, há uma situação que já conversa com especialistas, né, pesquisadores da Argentina, nos revelaram, né, e de textos que a gente vê, há uma questão populista, né, no caso do sistema da Argentina, em que você tem uma entrada muito grande, né, no primeiro ano, né, todo mundo entra, não há um funil de entrada, assim como há no Brasil, né, que você tem poucas vagas nas universidades públicas para a quantidade de gente para entrar. Na Argentina, se você não tem, então com isso você aumenta as estatísticas de cobertura, mas o que acontece é que o segundo ano é o funil na Argentina. Então as pessoas, a grande maioria dos estudantes não conseguem passar para o segundo ano. O primeiro ano é geral, né, mais genérico, e eles não conseguem passar para o segundo ano. Então isso traz uma estatística que nem sempre é a estatística mais verdadeira, vamos dizer assim. Então há um populismo por trás dessa história. Estou contando a história como me foi passado, né, e das leituras que a gente faz. Então tem que se tomar cuidado quando a gente olha o nível de cobertura da Argentina. O México tem um número bom de cobertura também, estamos falando sem considerar a faixa etária adequada, né?
e o Brasil mais baixo. O do Brasil cresceu bastante nos últimos anos, a taxa bruta, isso é importante falar, porque que hoje, naquele momento, esses dados eram de 2020, né? Era 39,3%, hoje ela é de 45%, essa taxa bruta no Brasil. Tá? Agora, isso revela, na verdade, quando a gente vai olhar depois a taxa de escolarização líquida, no Brasil é baixíssima. Qual é a diferença? Né? Na taxa de escolarização líquida, nós estamos vendo qual é o percentual de jovens de 18 a 24 anos, ou seja, que estão na faixa etária adequada, que estão matriculados no ensino superior. Tá? E esse é muito baixo, o Brasil está na rabeira, inclusive, aí desses países que a gente levantou na América Latina. E por que a taxa de escolarização bruta é tão maior ou tem crescido tanto? Porque o Brasil tem crescido por meio da educação à distância. E a educação à distância, ela predominantemente atrai alunos mais velhos. Né? 60%, mais de 60% dos alunos de ensino à distância têm mais de 30 anos de idade. Tá? Então, o Brasil, isso é uma coisa que me incomoda um pouco quando o censo é divulgado pelo INEP, etc., que apresenta uma situação de o Brasil está crescendo, continua expandindo o ensino superior, mas eu continuo expandindo na educação à distância. No presencial vem caindo. E no presencial é onde entram os mais jovens, de 18 a 24 anos. Então a gente cresce, e a taxa de escolarização líquida nos últimos 6 anos, né, que é a taxa dos jovens, não cresce. Mesmo a população diminuindo, inclusive, que é o denominador. Então, automaticamente, se eu mantivesse o número de jovens, né, eu cresceria porque o denominador está diminuindo. E mesmo assim, a gente não cresce. Então, essa é uma coisa bastante preocupante, porque a gente está escondendo, né, essa diminuição no presencial, ou seja, e uma diminuição da atração dos mais jovens no ensino superior. Parece que a gente está crescendo, mas a gente está crescendo, na verdade, por meio de pessoas mais velhas, que já têm 30 anos, que já estão trabalhando, têm família, né, que historicamente foram excluídos no ensino superior no Brasil. Então, essa é a diferença das taxas de escolarização. E aí a gente vê, é lógico que o Brasil também, sendo um país de dimensões continentais, é muito mais desafiador, né, aumentar essas taxas. Então, quando a gente olha a taxa líquida, o Chile, de novo, é o país com melhor situação, e por meio, né, não só um país menor, então é mais fácil de gerenciar essa situação, é menos desafiador, mas tem políticas públicas de acesso muito mais sólidas, né, muito mais eficazes, né, que é o caso da gratuidade, que é o caso agora do financiamento, que é o caso também de oferta de universidades públicas. Então, é um sistema bem mais desenvolvido, né, o sistema mais desenvolvido na América Latina. Então, essa é uma realidade de cobertura, né? Nós temos essas taxas brutas e as taxas líquidas aqui de escolarização. De qualquer forma, tirando o Chile, né, a gente pode ver que todos os países, né, têm taxas muito baixas. Né? Só para vocês terem uma ideia, na OCDE, a média da taxa de escolarização líquida dos países da OCDE é de 44%. Né? Então, nós estamos, ou de 40%, agora não me lembro de cabeça, mas é alguma coisa nesse tipo. Vocês tirando o Chile, está todo mundo abaixo, bem abaixo da média dos países da OCDE, da média, né, deles. Bom, outro dado importante, né, interessante, é o número de cursos oferecidos. Então, nós temos, apesar do México ter o maior número de instituições, o número de cursos também é maior, mas não tão maior do que no caso do Brasil. Tá? No caso do Brasil, há sim uma pulverização muito grande de cursos, são 43 mil cursos que existem no Brasil. No México, são 46 mil cursos. E tanto o México quanto o Brasil, eles têm desafios muito fortes, né? Muito complicados, para ter um controle da qualidade desse sistema, né? Porque são sistemas com um número de instituições enorme e com um número de cursos enormes. Né? O Sistema Nacional de Avaliação, né, do Ensino Superior, a Lei dos Sinais, né, que acabou de fazer 20 anos, né,
ela traz um nível de detalhamento da avaliação que é muito complicado, né? Nós temos que avaliar todas as instituições, temos que avaliar todos os cursos, né? No momento do reconhecimento deles, inclusive, né? Tem o ato de autorização, o ato do reconhecimento. Isso faz com que a gente tenha um sistema gigantesco de avaliação e que precisa ser muito padronizado, né? E muitas vezes ele não discrimina, né, efetivamente, não consegue trazer para a sociedade a melhor informação sobre qualidade, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas. Inclusive, quando a gente pensa em política pública de acesso, né, nós tivemos aquele momento do FIES, né, que foi um momento de 2010 a 2014, em que houve um investimento muito forte em financiamento estudantil, e esse investimento não se mostrou eficiente, né? Nós não conseguimos recuperar esse valor para poder financiar novos alunos, houve uma inadimplência muito grande, não gerou a empregabilidade que se esperava, porque efetivamente a gente não tem um sistema que depura efetivamente quem tem qualidade e quem não tem qualidade, e acabou se aportando dinheiro em todos os, financiando aluno em todos os tipos de instituições, né? Existia lá um critériozinho só de qualidade, mas isso não foi suficiente. O programa acabou, porque o programa de financiamento ele só vai ser virtuoso se ele tiver a capacidade, né, de trazer empregabilidade para os seus egressos, de forma que eles consigam pagar o seu financiamento e com isso fomentar o fundo para investir, para se financiar novos alunos e assim por diante. Não foi o caso, né, porque, de novo, né, nós temos um sistema gigantesco portanto, essa é uma discussão que precisa ser feita, né? Hoje, o INEP, o diretor de avaliação do INEP, o Ulisses, tem apresentado em algumas palestras, né, um quadro que é muito preocupante, em que ele mostra as avaliações, então são mais de milhares e milhares de avaliações sendo feitas todo ano, né? Trabalho imenso para o INEP, um trabalho imenso para a TELES, né, de ter que pedir depois as portarias, etc., controlar isso tudo, e ao final das contas, quando a gente olha, se eu não me engano, 90% das instituições têm nota 4 e 5, né, tem as notas máximas, então elas praticamente não discriminam nada, né, para o sistema, um sistema gigantesco, e eu coloco em xeque, efetivamente, que eu me questiono bastante para que serve tudo isso, né? No fundo, essa é uma questão bastante importante. Bom, mas só fazer um parênteses aqui, que esse é um problema também que o México vive, né? Tanto é que existe uma associação, a FIMP, seria uma associação talvez similar ao SEMEStre aqui no Brasil, tem feito esse trabalho de acreditação das instituições. Eles acho que acreditaram mais de 120 instituições utilizando a questão da autoavaliação. Então, é um sistema, é um problema, né, sobretudo nesses grandes países, mas é um problema na América Latina toda, a questão da acreditação. Talvez o Chile, de novo, seja o país mais bem resolvido em relação a isso, né? Bom, outra coisa importante é quanto que a gente consegue formar, né, por meio dessas redes. Então, o Brasil é o país que tem maior número de formandos no ensino superior, mas isso, de novo, não representa, não significa que nós estamos bem, né? Tanto é que o percentual da população no Brasil com ensino superior é muito baixo, né? E isso para não falar de pós-graduação, né? Pós-graduação, então, outro dia eu vi um dado das pessoas com mais de 24 anos, acho que só 0,3% tem doutorado e só 0,7% tem mestrado, né? Para vocês terem uma ideia da baixa nível, né, de escolarização superior no Brasil. Então, a Colômbia tem um número bastante importante, e o Chile, né, que tem um sistema menor, tem um número bastante forte de egressos, de concluintes no ensino superior. Tá? E, inclusive, em termos de variação, nos últimos 10 anos, cresceu muito, né? O México cresceu bastante, mas o Chile também cresceu bastante em termos de crescimento do número de concluintes no ensino superior. Tá? Bom, e me encaminhando aqui para o final, né, só para a gente entender o que significa essa amostra que eu estou trazendo desses países, né? Então, nós estamos falando de uma população total de 573 milhões,
um PIB total de 4,3 trilhões. Nós estamos falando de 8 mil instituições de ensino superior, 6.269 privados, ou seja, há uma prevalência do setor privado no número de instituições, mais de 136, quase 137 mil cursos de graduação oferecidos nesses países, né? 91 mil instituições privadas, né? Estamos falando aqui, nesse conjunto de países, 23 milhões de matrículas, 12,9 milhões, né? Nós estamos falando aqui mais de 50% em instituições privadas. Então, se a gente olhar, né, eu vi uma apresentação também do Francisco Pedro no encontro que teve esse ano no México, da Unesco, né? E ele, até busquei a apresentação dele, não achei, mas ele falava numa participação na América Latina como um todo, de 56% da iniciativa privada no número de matrículas, de número de alunos matriculados na América Latina, o que é bem parecido com esse número que a gente levantou nesses 10 países aqui. 3,5 milhões de concluintes por ano, né, 2,4 milhões deles nas instituições privadas, né, e a variação, e me parece que esse é um movimento, então, pelas variações, que vai se intensificar, ou seja, que a participação da iniciativa privada vai aumentar, tem aumentado e vai continuar aumentando, dado o problema fiscal, né, dos governos dos países da América Latina, né, que diminui a capacidade de investimento na rede pública, né. Então, quando a gente olha as variações aqui em 10 anos, né, a rede privada, que já é maior, cresceu 38% durante esses 10 anos, a rede pública cresceu 10 pontos percentuais menos, né. Então, cresceu 9 pontos percentuais menos, cresceu 29%, e no total, então, um crescimento de 34%. Então, há um crescimento forte na América Latina do ensino superior, né, nos últimos 10 anos, mas, sobretudo, puxado pela rede privada, o que nos dá um indicativo de que essa é uma tendência de que vai aumentar a participação da iniciativa privada dentro do ensino superior na América Latina, tá? Então, essa é a apresentação que eu queria fazer. Eu sei que não são muitos dados, são algumas informações, né? Mas pelo menos para trazer um panorama, né, do que a América Latina nos traz aqui, né? E tentar traçar um pouco de um pequeno paralelo, né, com o Brasil, que, como vocês podem ver, é bastante sui generis perto dos outros países, mas que talvez seja um país que esteja criando tendências, né, nos outros países. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês e fico à vontade, fico à disposição aqui para qualquer dúvida e muito obrigado aí pela atenção de vocês. Muito obrigado, professor Rodrigo. Confesso que, sem querer, coloquei uma pressão inicial aí na sua fala, mas quando o jogador é bom, ele vai lá e faz o gol, né? Porque realmente foi uma apresentação muito interessante, acho que muito oportuna, né, para esse seminário, porque ele traz assim um conjunto de informações, e muitas das quais a gente veio discutindo ao longo desses 2 dias. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para a professora Maria Lígia de Oliveira Barbosa, que é coordenadora do CELAPES, que é o centro... Rodrigo, eu esqueci de uma coisa, desculpa, eu já vou falar, que fica cada vez mais claro que nós precisamos juntar as forças, né, e podemos trabalhar com o Real Cup. Precisamos retomar aquele contato com o Fábio, né, porque eu acho que a gente tem muita coisa interessante que a gente poderia, né, pensar e produzir juntos. Professora Maria Lígia de Oliveira Barbosa é coordenadora do CELAPES, que é o Centro Latino-Americano de Estudos sobre o Ensino Superior, e professora titular da Cátedra Carlos Rausenbach, do Colégio de Altos Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigada, André. Professor Rodrigo Capelato, é uma honra ter você aqui conosco para encerrar esse seminário, e acho que... Um pouco mais perto, Lígia. E acho que fecha com chave de ouro boa parte das discussões que nós tivemos aqui.
Eu gostei imensamente. Não vou fazer perguntas, porque eu tenho certeza que tem outras perguntas que já estão se acumulando. Eu vou só deixar uma pequena provocação, que é o seguinte: como é que se define qualidade? Que eu acho num sistema que tem, no caso brasileiro, quase 3 mil instituições e por aí vai, 9 milhões de estudantes e coisas desse gênero. Mas isso é só para começar com uma pequena provocação, porque eu gostaria de abrir a palavra para as pessoas que tiverem questões, que querem aproveitar essa sua contribuição imensa. Mas eu tenho também, junto com essa pergunta provocativa, eu tenho um convite que o André já fez, mas que eu espero que essa seja apenas uma primeira colaboração inicial, porque eu acho que nós podemos contribuir com estudos, pesquisas e perspectivas, e vocês podem ter algum interesse nesse trabalho que eu acho que permite colaborações importantes, principalmente no sentido de fortalecer o conhecimento que se tem sobre a educação superior no nosso país. E agora, já que nós estamos pensando mais amplamente em alguns dos países da América Latina que nós temos trabalhado. De qualquer forma, um obrigado enorme, e realmente acho que você trouxe uma colaboração fantástica para nós e que, como eu disse antes, vamos ter muito trabalho para decifrar e descobrir sentidos e possibilidades em todas essas informações que você trouxe. André, eu passo para você coordenar as perguntas. Então vamos lá, abrimos aqui as perguntas, já temos a Helena escrita, o André, Renato, vai. Rodrigo, deixa eu começar com uma pergunta. O Leonardo também, eu queria dizer, Cris, se vocês quiserem também fazer perguntas, por favor, não se... tem o Léo ali, a Cris, se quiser fazer. Rodrigo, nesse nosso projeto, a gente tem concentrado as nossas pesquisas em alguns países da América Latina, que é o caso do Brasil, da Argentina, do Peru, do Chile e do Uruguai. Eu fiquei muito curioso, quando você traz os dados do EAD, né, nos países da RealCup, os 21% do México. E eu queria saber como é que é esse EAD lá, se ele é, digamos, porque você mesmo coloca, né, o EAD no Brasil ele é muito específico, né, tem uma característica, e esse EAD do México, se você puder falar um pouquinho mais sobre ele, eu agradeceria. Helena? Bom, parabéns aí, Rodrigo, pela palestra. Sempre, né, muito interessante te ouvir, né? Você sempre consegue reunir, sintetizar muitos dados. E, bom, eu vou te explorar, tá? Pois é, né? A gente sempre, né, estudando o setor privado há tanto tempo, tinha os países onde você tinha uma oferta maior pública pelas universidades nacionais, como Argentina, México, o setor privado, em sua complementariedade com o público, ele se desenvolvia de forma mais seletiva, né? E hoje nós vimos, né, com o professor lá da Argentina, os dados da pós-graduação concentrada nessas instituições privadas de elite e tal, que elas já vêm há 30, 40 anos aí, no sistema argentino, no sistema mexicano também, né? E a gente sabe que o Brasil tomou um rumo diferente, né? E nós temos uma antiguidade do nosso setor privado, das nossas instituições, elas surgem muito por iniciativa, né? De professores que criam, abrem faculdade de contabilidade, administração, pedagogia, e isso vai crescendo. Nos anos 90, com toda aquela legislação, né, aquela mudança do marco regulatório para as privadas, chegam os grandes grupos. Bom, a história você conhece, mas tem essa origem
dos professores mantenedores, né, a família, essa origem familiar. Quando você me traz toda essa chegada, né, do setor privado na América Latina, o que a gente sabe é que eram outros grupos, sobretudo confessionais e tal. Eu me pergunto se com essa nova onda de privatização na América Latina, os grupos já chegam prontos, né? Porque no Brasil eu sempre advogava que essa base da origem familiar das instituições, das pequenininhas, né? Houve um desenvolvimento, né? Vamos dizer, um desenvolvimento natural, né? E de repente, com todas as transformações, né, dos últimos 10 anos, das últimas décadas, com essa privatização, a impressão que eu tenho é que os grupos internacionais, os grandes conglomerados, os grandes chegam e vão lá, né? E não tem essa base local. É isso. Consegui traduzir. Como é que você conhece isso? Porque eu fico muito curiosa, entendeu? E um pouco espantada, sobretudo no caso do México, sabe? Quem são essas instituições, sabe? Da onde elas vêm? Como é que... Porque elas não tinham raiz nesses países. É essa a minha pergunta. A outra pergunta, eu vou te explorar bastante, hein? Você viu que... a outra pergunta, bom, você disse que o Chile que está mais adiantado na questão da regulação e tal, eu concordo com você. No México é um modelo de agência, Rodrigo? E isso pensando muito em toda aquela discussão que você acompanhamos aí o ano passado, né? Da criação de uma agência. Como é que... Porque não existe esse grau de concentração, de centralização né, da relação do Estado com o sistema, parece que é menos concentrada. Então, são essas duas perguntas mesmo, que são dúvidas que eu queria que você nos contasse aí. Então, André. Obrigada. Desculpa, André. Oi, Rodrigo, boa tarde. Obrigado aí também pela apresentação, compartilhar tantos dados que vão ser valiosos para vários projetos nossos, trabalhos, publicações, né? Inclusive um livro que a gente está organizando em parceria com a Claxo, reunindo aí estudos sobre a América Latina, desse projeto que o André falou, né? Eu também tenho algumas perguntas aqui. E é bom que os dados que você compartilhou dão uma perspectiva comparada. Eu tenho um caso que não é da América Latina, mas depois eu vou trazer um pouco para a conversa. Mas, enfim, pensando em Brasil, assim, a primeira pergunta que eu acho que a bola ficou quicando da sua apresentação é assim: o que é que a gente faz para incluir os jovens no sistema? Né? Porque, assim, você falou que tem a ver com a forma como a oferta da educação superior tem acontecido no Brasil, né? Você falou da oferta do EAD, os cursos presenciais, as matrículas e os ingressantes de cursos presenciais têm caído, né? Vários anos já seguidos. E a principal porta de entrada dos cursos presenciais, pelo menos em termos proporcionais, ainda é o setor público, né? Que institucionalmente é mais engessado, né? A gente tem alguns trabalhos, inclusive apresentamos ontem, né? Sobre diversidade institucional, e a gente viu que o setor público é de fato que tem se consolida muito no grupo de instituições orientadas para pesquisa, com pouca oferta EAD, quase sem oferta EAD, enquanto o setor privado ele se segmenta em várias lógicas, híbridas, etc. Então, qual o caminho ou caminhos, né, que você enxerga para a gente incluir mais jovens no sistema, né? Acho que tem uma discussão que já está mais ou menos estabelecida sobre o gargalo do ensino médio, SISU, etc., por exemplo, nessa passagem, mas quais outros elementos que você consegue ver e pensando para a política pública, né? E eu acho que a segunda pergunta também seria sobre a coisa da conclusão, né? Você trouxe o caso da Argentina como um caso que já tem mapeado esse funil do primeiro para o segundo ano, mas alguns estudos no Brasil também têm apontado para algo semelhante, né? Uma desistência, evasão é outra coisa que a gente também está trabalhando junto com o INEP para mensurar de forma mais precisa, mas a desistência já está bem mapeada, que do primeiro para o segundo ano é um problema, né? E o setor público e o privado, presencial e EAD, né, tem percentuais muito próximos, né? De desistência, quando você considerar, sei lá, 4, 6 anos após a entrada, né? Então, também
pensando para frente, assim, quais caminhos que você enxerga para a gente resolver esse problema, né, da permanência e da conclusão, e de que forma isso poderia também entrar na mensuração de qualidade, né, da oferta da educação superior no Brasil, né? Então era isso. Obrigado aí pela prestação. O professor André Vieira é professor da Universidade Federal Fluminense. Agora eu passo a palavra para a professora Felícia Picanso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, primeiro, muito obrigada por essa palestra, foi super interessante, conversou diretamente, inclusive, né, com os dados que tinham sido acabado de apresentar aqui, até com o Marcelo. A primeira pergunta que eu tinha, Helena já fez, a segunda já fez André. Vamos à terceira, que ninguém fez, então fica... que tem uma discussão que eu acho que a gente ainda não foi, e que uma delas era fortemente essa discussão sobre a conclusão e a evasão, mas tem também os efeitos no mercado de trabalho desse processo de expansão e dessa diferenciação. Então, eu queria saber, Rodrigo, se tem alguma ideia, né, o grupo de pesquisa e essas estratégias de estudos comparados, de pensar resultados no mercado de trabalho, como é que a gente pode criar indicadores que nos dêem ideia desse impacto das transformações no ensino superior no mercado de trabalho. Bom, dando sequência a essa saraivada de questões, eu vou passar para o professor Leonardo Rodrigues, do Instituto Técnico Federal. Qual que é, Léo? De Minas? Agora eu já não sei, se mudou faz pouco tempo. Sul de Minas Gerais. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação dos dados, muito interessante. Assim, bom, você está sendo explorado. Não sei como é que você vai fazer, mas se sobrar tempinho para responder essas, eu fiquei interessado em um slide específico que você mostra algumas exceções. Eu acho que é o caso do Chile, Equador e Peru, que a tendência é sempre de crescimento de matrículas, crescimento de instituições, e nesses casos específicos tinha uma queda, eu acho, se eu entendi bem, nas instituições do setor privado, no número de instituições, se não me engano. É uma dinâmica muito distinta dos outros países, inclusive do Brasil, né? E aí eu só queria saber se você consegue explicar isso pelas discussões que vocês estão tendo, se isso ocorre por uma queda numa demanda específica de instituição, em um tipo institucional específico, que oferta um tipo de educação específica, ou se isso indica junções, a junção de IES ou fusões, ou se seria, não sei, regulações mais restritas, né, que acaba fechando instituições. Assim, nós vimos ontem na palestra do professor Brunner, no caso do Chile, que houve mudanças estruturais na legislação chilena, que levou a impactos estruturais no sistema. Isso ocorreu no Peru também na última década. Enfim, se isso tem a ver também com a regulação. Enfim, explicar um pouco se é demanda, ou o que é que explica a queda nas instituições privadas, no número de instituições privadas. E se isso indica alguma tendência geral na América Latina, que a gente vê nessas exceções, assim, se tendências regulatórias ou tendências de queda de demanda. Obrigado de novo. Então, mais duas questões, e daí nós encerramos essa sabatina. O professor Renato Santos, que é do INEP. Oi, Rodrigo, boa tarde. Olhando ali os dados que você estava apresentando, em relação ao Brasil, ficou claro que você estava falando da educação superior como um todo, pelos quantitativos. Nos outros países, vocês estão olhando para aquilo que é universitário ou para a educação superior como um todo? E eu faço essa pergunta porque a gente está olhando muito próximo para o Brasil e a Argentina, e formação de professores e formação tecnológica, por exemplo, está fora do sistema universitário. Então, é só para saber se a gente está comparando coisas equivalentes ou se a gente está comparando recortes distintos de educação superior nos países. Obrigado. A última pergunta da professora Cristina Fiorese, da Universidade de Passo Fundo. Olá, tudo bom? Professor Rodrigo, que bom ouvir a sua fala. A minha questão também é sobre como incluir os jovens no sistema, né?
A gente sabe que os jovens que ainda não estão no mercado de trabalho, e principalmente aqueles das classes sociais mais vulneráveis, eles necessitam de apoio nesse sentido, para entrar e ficar na educação superior. Eu sei que o Semesp está com um estudo sobre o ProUni, um estudo muito recente, e onde um dos dados que vocês olham lá é a queda na quantidade de bolsistas ProUni a partir de 2019 até agora, né? Muito embora haja um aumento nas matrículas privadas. E eu gostaria de, se tu tiver tempo, né, de te ouvir sobre isso, assim, que razões vocês estão encontrando para isso, o que que os dados estão mostrando. Queria escutar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Então agora você tem essa tarefa fácil de responder, acho que foram 10 ou mais perguntas. Né? Bom, vamos lá. Realmente, esse que é o problema de falar com um grupo tão seleto, né? A gente levanta aqui e depois vem uma série de perguntas muito interessantes. Então, primeiro eu quero, professora Maria Lídia, obrigado pelas palavras, né, iniciais, dizer que, mais uma vez, sou um grande admirador do seu trabalho e é uma honra estar aqui com vocês e falando com vocês. Então, eu vou tentar ver se eu consigo, eu não vou ter resposta para tudo que foi perguntado aqui, porque eu também não sou um grande estudioso da América Latina, né, eu sou mais do Brasil mesmo. Mas vamos lá. Bom, o André primeiro já perguntou como é que é o EAD no México, né? E eu também, então, não sou, como eu falei, não sou um grande especialista, mas eu tenho algumas informações. Então, o EAD no México, ele não é igual ao nosso, né? E existe, eu tive conversando com uma pessoa lá da Tec de Monterrey, eles estão estudando o nosso modelo, porque o modelo deles é mais regulado, né, do que o nosso em termos de educação à distância. Então, eles estão estudando o nosso modelo para ir na nossa direção, para tentar ampliar o acesso via educação à distância. Né? Mal sabem eles, né, foi o que eu falei para eles, que a gente está no caminho inverso, né, que nós estamos discutindo o nosso modelo para ser um modelo mais regulado, né, porque a gente sabe quais são as consequências desse nosso modelo totalmente desregulado que foi, né, sobretudo a partir de 2017, quando houve um decreto que destravou. Então, do ponto de vista, não há um incentivo tão forte para a educação à distância, não há, dizer assim, um modelo tão liberal, né, como houve no Brasil, em que você soltou a oferta e deixou o próprio mercado, entre aspas, se regular, né, achando que o mercado iria se regular e iria se automonitorar, né, uma coisa totalmente fora da realidade, mas foi o que aconteceu. Então, no México, eles estão, né, num patamar muito mais controlado, né, em termos de educação à distância, e por isso não cresceram tanto, mas querem, né, estão estudando para ir para o modelo mais aberto que nem o nosso. Né. Espero que eles enxerguem os problemas que nós tivemos antes disso. Tá? A Helena perguntou uma coisa bem interessante, né? Só uma questão do EAD, assim, o pouco que eu conheço, por exemplo, acho que dos grupos mais fortes na oferta de educação à distância é o grupo da Tec de Monterrey. Então, eles têm a Universidade de Tec de Monterrey muito forte, mas eles têm a Tec 21, se eu não me engano, que aí eles têm muitos alunos, 80 mil alunos, né? E aí vai um pouco nesse modelo nosso, de um preço mais baixo para atingir um público mais carente, né, e que não tem opções, outra opção senão essa, então um pouco mais nessa linha, tá? Mas são poucas as informações que eu tenho, mas se eu pudesse, eu posso trazer de informações aí. A Helena perguntou um negócio que é bem interessante, né, nesse crescimento da iniciativa privada na América Latina, né? A gente teve o nosso início lá atrás, né, como você bem lembrou, que deu muito por empreendedores, né, famílias, professores, né, que ficaram donos de faculdades, etc. E hoje é um modelo que não existe mais, praticamente não vê mais isso acontecendo,
né? Então, como é que se dá esse crescimento nos outros países, né? Estão os grupos chegando. Isso chegou a acontecer um pouco, Helena, mas isso parou, né? Essa que é por isso que a tua pergunta é tão boa, porque se você pega, por exemplo, o caso da Laureate, né? Era um dos grandes grupos aí que veio para o Brasil e comprou em Morumbi, comprou uma série de instituições no Brasil, e eles foram para a Argentina, né, camuflados lá numa instituição sem fins lucrativos, foram para o Chile também, camuflados em instituições sem fins lucrativos, né, e esse grupo acabou, né, então ele foi saindo, né, ele não existe mais. E no Brasil, esses grupos também, hoje se discute muito qual a capacidade de sobrevivência desses grupos. Né? A gente vê eles passando por uma série de dificuldades, eles ainda estão muito fortes, né, economicamente, mas qual é a capacidade de longevidade desses grupos? Né? Quando a gente olha o mercado norte-americano, né, ele mostra muito isso, quer dizer, eles tiveram um caminho muito parecido com o nosso, né, com a criação de grandes grupos, né, não sei se vocês lembram, na época existia um grupo que chamava Apollo Group, que tinha a Universidade de Phoenix, que chegou a ter 500 mil alunos, e eles iam dominar o mundo, vieram para o Brasil, pensando em comprar a Unip e outras instituições, era um grande temor de todo mundo, né, e esses grupos todos nos Estados Unidos entraram numa crise reputacional muito forte e foram fechando. Né? A DeVry, que teve instituições aqui no Brasil, fechou. A Laureate fechou, saiu do Brasil. A Universidade de Phoenix, né, desse grupo, Apollo Group, a última informação que eu tenho é que eles reduziram o número de alunos para menos de 80 mil, estão sendo comprados por uma instituição sem fins lucrativos. Então, me parece, se eu pudesse fazer uma aposta, que esses grupos, esse mesmo caminho que a gente vê lá, no futuro a gente vai ver no Brasil. Tá? Uma crise sobre esse modelo desses grandes grupos. Então, estou falando isso porque eu estou te enrolando, Helena, porque eu não sei direito como é que é esse crescimento nesses outros países, mas me parece que no México ele é bem pulverizado, bem por essas instituições pequenininhas, e as maiores são sem fins lucrativos, né? Então, a própria Tec de Monterrey é um exemplo, né, de instituição sem fins lucrativos grande, né, no Chile também. Então, outro dia até estava fazendo uma palestra no Mackenzie, me perguntaram exatamente isso, o que eu achava, qual seria o futuro das comunitárias, se elas seriam pequenas, etc. Eu acho que não, que elas vão ser as grandes, né, as comunitárias, as confessionais, eu acho que elas vão ser as grandes instituições no futuro, né, não tem... Então, eu acho que é por meio delas que a gente vai, que essa iniciativa privada vai crescer na América Latina, tá? Eu acho que esse bem por alto aqui, tá, Helena? Sem nenhum grande estudo, mas eu não vejo esses grandes grupos não conseguiram entrar dentro desses países, né? Não deram certo, né, nesses outros países. E no Peru, acho que talvez estaria até uma boa, eu tenho um bom relacionamento com eles, eu vou questionar isso, até porque acho que, não sei, foi você que perguntou, mas tem uma redução do número de instituições, né? No Chile, no Peru, das instituições privadas. Então, entender se houve fusão ou se houve fechamento de instituições, acho que vale a pena um aprofundamento disso. Tá? Então, é bem interessante. A outra pergunta que também você me fez, Helena, que eu acho que é bem legal, a do México, se é um modelo de agência, se tem um modelo de agência de avaliação. Né? O México, eu diria que ele está... é um problema, né, e por isso que ele tem tantas instituições privadas. Né? Eu me lembro que, conversando com o Salvador Malo, é assim, o sistema deles de regulação, né, vamos dizer, a nossa séries e o nosso, né, é quase que um cartório ali, entendeu? Então, as exigências são pouquíssimas para se credenciar uma instituição de ensino. Então, não há, o Ministério da Educação não faz esse trabalho mais forte, como existe aqui no Brasil, né, de regular mais, de controlar um pouco mais essa oferta, e por isso essa expansão maluca, né, de número de instituições, e não há nenhuma agência, pelo jeito oficial, e aí começam a surgir coisas como aquele que eu falei da FIMPES, né, que a FIMPES é uma associação como o SEMEStre, que passou a ter uma credibilidade muito grande na acreditação de instituições, porque não há
nenhum parâmetro de qualidade no México, não há uma agência oficial do México que regule, que avalie todo o sistema. Tá? Então, eu acho que eles estão bem desorganizados nessa questão, sabe? Bem precisando, né? Eu me lembro dessa fala do Salvador Malo, a necessidade de evoluir nessa questão, tá? O André também, o outro André me fez uma pergunta facílima, né? Como fazer para incluir os jovens no ensino superior no Brasil? Esse é merecia aqui tem pão para a gente ficar falando, mas eu vou tentar ser bastante sintético, né? Então eu acho que assim, sem dúvida nenhuma, nós temos um problema, é uma conjunção de problemas, né? Que nós temos. Então, primeiro, nós temos um problema de evasão no ensino médio muito alto, né? A Helena acompanhou isso durante o período das férias, foi quando, inclusive, formularam o pé de meia, né? Quase 40% de evasão no ensino médio, o que me parece, inclusive, que o pé de meia é um programa, nesse aspecto, ele não resolve, mas ele é um programa que vai nos problemas. Então, de cada entrada, só para vocês terem uma ideia, de cada entrada no ensino médio, me lembro de 2021, acho que foi 2021, entrou 2,95 milhões de jovens no ensino médio, se formou 1,95. Então, a cada ciclo de ensino médio, a gente perde 1 milhão de jovens que ficam pelo caminho, que evadem do ensino médio. Né? Então, esse é um primeiro problema que precisa ser resolvido. Né? Eu acho que a questão do pé de meia, nesse aspecto, ele é assertiva, mas ele não resolve, ele precisa ter mais coisas em relação a isso. Né? Depois, mesmo esse pessoal que, aumentando a conclusão, eles não vão naturalmente para o ensino superior. Então, os últimos dados do censo mostraram que os que se formaram em 2023, só 27% ingressou no ensino superior em 2023, formou no ensino médio em 2022, só 27% ingressou no ensino superior em 2023, e aí a gente tem dois problemas. Né? Nós temos um problema que 80% da oferta é privada, então nós temos pouquíssimas vagas gratuitas, né? E nesse aspecto o sistema de cotas é muito assertivo, né? E talvez até poderia ser ampliado, dado que os resultados são muito positivos, né? Quem sabe até ampliar um pouco, mas mesmo assim não vai resolver, né, o problema. E precisa pensar em políticas de acesso ao ensino superior, né, privado. Então, financiamento estudantil, ampliação do programa Universidade para Todos, né? Precisa pensar em política pública de acesso, né, no ensino superior. Hoje a gente não tem praticamente, só para vocês terem uma ideia, acho que são 60 mil alunos que ingressam só por meio do financiamento estudantil. E o ProUni, né, já pegando aqui um gancho da pergunta da Cristina também, né, eu acho que é um programa extremamente interessante, mas que está precisando de um cuidado, né, porque ele chegou a ter 600 mil alunos, acho que em 2019, né, que é esse estudo que a Cristina fez referência que a gente levantou, mas hoje ele está com 400 mil alunos, ele representa 2,5% só dos alunos ingressantes no ensino superior. E por que isso acontece? É uma série de fatores, né? Mas aumentou muito, né, a oferta de bolsas parciais no programa, e as bolsas parciais elas não estão tão preenchidas, porque não adianta, o aluno que tem 1,5 salário mínimo de renda per capita, não adianta dar 50%, que ele não vai conseguir estudar do mesmo jeito. Né? Então esse é um ponto. Outro ponto, muitas instituições tiveram crises econômicas durante a pandemia e perderam a CND, então deixaram de poder oferecer o ProUni. O ProUni, eu não sei se vocês lembram, naqueles dois governos do Lula, havia uma propaganda intensa do ProUni. Hoje você não vê em lugar nenhum tipo de propaganda. Olha, vai abrir o processo seletivo do processo de seleção do ProUni. Então, me parece que é um programa extremamente exitoso. Se você olhar, o número de evasão é o menor de todos, menor do que na universidade pública. O ENAD é tão bom quanto o da universidade pública. São números extremamente interessantes, mas é um programa que carece de um cuidado hoje em dia. Eu acho que ele ligar no automático, ele está carecendo de... Mas só ele também não vai resolver. Então, precisaríamos de mais
políticas de acesso, né, programas de acesso. Eu acho que isso passa também por uma coisa que é uma reformulação do modelo de financiamento estudantil, né. Tem um trabalho interessantíssimo do Paulo Meyer, né, que é um grande especialista, né, que trabalhou muito em cima dos programas da Nova Zelândia, da Austrália, né, em que ele traz esse modelo de financiamento atrelado à renda futura do aluno. Eu acho esse modelo interessantíssimo, né, porque ele faz justiça social automaticamente, né. Você se formou e não gerou renda, você não está inadimplente, você não vai ser penalizado por isso, né? Agora, se você gerou mais renda, devolve para o Estado para ele poder criar fundos e financiar outros, né? Então, estou falando aqui bem rasamente, de forma bem superficial, mas é um programa muito interessante. Então, precisa reformular esse modelo de financiamento, isso é fundamental. Não adianta eu ir para o velho modelo do FIES, e com um sistema de avaliação melhor, né? Que discrimine melhor, porque se eu fizer um modelo atrelado à renda futura, eu preciso saber quem é que efetivamente tem mais grau de empregabilidade, tem mais qualidade na formação dos seus alunos, porque eu vou precisar que eles paguem de volta esse dinheiro, né? Então, é fundamental que tenha um sistema de avaliação muito forte que efetivamente me diga aonde eu vou colocar dinheiro, né? Em quais instituições efetivamente vai ter eficiência se é um investimento público, né? Então, esse é uma questão. Outra questão também em relação a essa questão dos jovens, né, que é um trabalho que precisa ser feito. A gente sabe que a grande parte da população estudantil no ensino médio é muito carente, né, e vem de uma estrutura familiar, muitas vezes precária, com poucas informações. Então, por mais que eu dê acesso, termine o ensino médio e dê até financiamento estudantil, isso não quer dizer que isso naturalmente vai aumentar o número de jovens no ensino superior, porque eles não têm, grande parte deles não tem no radar o ensino superior, né? Eu me lembro quando teve aquele aumento grande do FIES, né, dos 2010 a 2014, nós melhoramos a taxa de escolarização líquida, mas não o que a gente precisava para chegar na meta 12 do Plano Nacional de Educação de 36%. Por quê? E naquele momento, o problema financeiro de ingresso não havia, porque havia financiamento para todo mundo, né? Naquele momento não havia esse problema de acesso. E por que não crescia? Porque não está no horizonte deles, eles têm poucas informações em relação a isso. Inclusive, naquele momento, o governo fez a política do Pronatec, que era uma política bem interessante. Infelizmente, ela acho que foi mal gerida, mas ela era muito interessante porque eu dava acesso ao ensino superior, agora eu precisava trazer o aluno para fazer um curso técnico dentro da universidade, né? Então, as universidades tiveram autonomia para criar os cursos técnicos, de forma que o aluno vinha fazer dentro da universidade e passava a ter conhecimento do que é o mundo da universidade. Então, era muito interessante para trazer esse aluno. Então, carece muito de informação sobre as perspectivas do que é fazer ensino superior, as carreiras, para esse universo maior do ensino médio público, né? Nós fizemos, um pesquisador que fez um pós-doc conosco no Instituto do semestre, e ele fez uma série de pesquisas em escolas públicas, né? E ele era um professor da Federal do Rio Grande do Norte, e falava, olha, eu saía de lá, metade da sala falando que ia ser professor universitário da Universidade do Rio Grande do Norte, porque eles não têm parâmetro nenhum. Chega alguém com algum parâmetro, eles já pegam essa informação, né? Alunos que foram fazer TCC sobre nutrição, dentro da escola pública, metade da sala falou, bom, então eu vou fazer nutrição, de tão carente de informações em relação, então precisa melhorar essa comunicação, essa informação do que é o ensino superior também para esses alunos no ensino médio. Então, tem uma série de fatores aqui que precisariam ser pensados, né? E também, para quem não fez pergunta fácil também aqui, a questão da evasão, né, no ensino superior. Então, eu acho que esse é um problema gravíssimo, né, que é um problema mundial também, vamos dizer só que é do Brasil. O Brasil tem uma capacidade de medir muito boa da evasão, porque como ela pega o CPF do aluno, a gente consegue rastrear o aluno, né, onde ele... Então,
por exemplo, nesse último censo, a gente rastreou aqui quem entrou em 2019, o que aconteceu até 2023, né? Então, só para vocês terem uma ideia, no ensino privado presencial, 57% que entrou em 2019 desistiu do curso. No EAD, 64, alguma coisa, quase 65% desistiu do curso. Na universidade pública, 40% desistiu do público e só 17% concluiu, a boa parte continua estudando. Então, também é ineficiente o sistema, né, nessa questão. Então, precisa haver um trabalho, né, em relação a isso. E eu acho que isso, nossa, demandaria muitas discussões, né, em relação a como resolver isso. Mas uma coisa que eu acho que precisa ser feito urgentemente é que o indicador de evasão seja um indicador público, seja um indicador, inclusive, de qualidade, né? Não sozinho, lógico, mas que ele seja um indicador de qualidade, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é lei, né, se eu não me engano, você publicar qual a taxa de sucesso dos seus alunos, quanto você forma dos seus alunos, considerando o tempo mínimo de integralização, mais 1 ano e meio, né? E isso é autodeclarado. No Brasil, a gente pode medir isso com o CPF do aluno. A gente tem esses dados, né? Renato, do INEP, sabe bem, né? A gente tem esses, o INEP é fantástico, né? Nessa coleta de dados, e a gente poderia ter esse indicador, não sozinho, lógico, né? Ele tem que estar combinado com uma série de outros indicadores, mas, obviamente, que se eu vou entrar no ensino superior e ter uma instituição em que ingressam 1.000 alunos e desses só 200 se formam, essa instituição tem um problema grave, né? Não tenha dúvida de que isso é uma informação muito relevante para a sociedade, muito relevante. Então, eu acho que essa seria também uma forma das instituições se preocuparem mais, inclusive, com o engajamento dos professores, dos alunos, né? Se preocupar mais com a qualidade em função de trazer esse indicador para algo como um indicador de qualidade pública, né? Então, acho que esse seria também uma coisa interessante. Aqui eu vou engatar na outra pergunta da professora também, a questão dos efeitos no mercado de trabalho, né? E os estudos de empregabilidade. Então, esse é o sonho de consumo, né? Eu diria de qualquer sistema de educação do mundo, a gente conseguir medir, né, o grau de sucesso dos nossos egressos, né? Não só quanto a gente conseguir formar, mas o quanto a gente consegue sucesso no mercado de trabalho, seja sendo empreendedor, seguindo carreira acadêmica, né? Como medir isso? Então, isso é muito difícil, né? Infelizmente, ainda mas, o que a gente vê? Primeiro, por exemplo, nos Estados Unidos, quando teve a crise do financiamento estudantil, né, que foi uma das crises que trouxe uma crise grande de reputação com fins lucrativos, que eu citei no início, eles colocaram como 2 critérios para dar financiamento estudantil, era a questão da evasão, né, de quantos eu consigo formar, e a segunda, a taxa de empregabilidade. Mas essa taxa de empregabilidade era uma taxa autodeclarada, né? Então isso houve muita fraude também nos Estados Unidos em relação a isso. Então é um indicador que seria um sonho de consumo, mas é muito difícil de fazer, né? Nós temos alguns estudos, principalmente, eu não me lembro, no seminário lá dos 20 anos dos finais, 2 estudos muito interessantes, não sei se uma era da Federal do Rio de Janeiro, eu acho, tentando entender, né, porque como o nosso censo ele é pelo CPF do aluno, eu consigo muitas vezes, né, entender, olhando a base de dados do Ministério do Trabalho, da RAIS, se ele está empregado, quanto que ele está ganhando. Se eu olhar, talvez, a base de dados da CAPES, entender se ele seguiu para um mestrado, um doutorado. Se eu pegar a base de dados do CNPJ, né, do Cadastro das Pessoas Jurídicas, entender se ele abriu empresa. Então, dá para fazer algumas coisas, né, eu acho que sem dúvida nenhuma,
mas a gente ainda carece de muitas informações. Mas o que a gente tem, assim, nós fazemos no semestre pesquisas anuais, a cada 2 anos, de empregabilidade, mas por amostra, né? Nós fizemos uma agora, com mais de 5.000 respostas, né? Os efeitos ainda são muito positivos, né? Eu acho que já não são tão positivos quanto eram antigamente, mas nós temos um grau de empregabilidade dessa amostra, né? 90% estava empregado. Agora, desses, apenas 1/3 empregado na sua área de formação. Estou falando a grosso modo aqui, que eu não estou com os dados na minha frente aqui. 1/3 trabalhando em empregos de nível superior, mas não na sua área de formação, o que não é ruim. Você pega, por exemplo, um engenheiro, é muito comum que ele vá trabalhar no mercado financeiro, por exemplo, ou alguém de RI, né, de Relações Internacionais, que vai trabalhar em uma série de mercados, né? Não é um dado tão negativo quanto parece. Agora, tem em torno de 20% que trabalhando em empregos de nível médio, né, de escolaridade de nível médio, né? Então, não é tão bom assim. Mas, há um aumento de renda, a gente fez também esse levantamento para quem estava estudando com EAD. Então, são dados positivos, né? Mas eu acho que esse é o grande desafio nosso, né? De conseguir medir melhor esses impactos da empregabilidade. Os próprios dados da RAIS mostram que a renda de quem tem ensino médio completo, né, CLT, é de R$ 2.300, e que tem ensino superior é R$ 8.000, né? Então, no Brasil, como você tem pouca gente no ensino superior, com formação superior, o prêmio, né, salarial é muito alto ainda, né, do que em outros países onde a cobertura do ensino superior é maior. Mas eu acho que esse seria um avanço enorme para o sistema se a gente conseguisse captar melhor essas informações de empregabilidade. Eu acho que e o Brasil tem uma oportunidade de talvez ser vanguarda nesse indicador, porque coleta o censo da educação por meio do CPF do aluno. Tá? Então, você consegue rastrear a vida desse aluno depois. Né? Então, acho que isso é muito importante. Né? Leonardo perguntou das dimensões das privadas, né, no Chile e no Peru, que é aquilo que eu já falei um pouco, né? Eu não tenho informação, Leonardo, sobre isso, sinceramente. Aquilo que eu falei da pergunta da Helena, né? Eu sei que, primeiro, esses grupos não evoluíram na América Latina, né? Agora, eu não sei, porque no Peru há um crescimento do setor privado muito forte, né? Das matrículas, etc. Mas é uma coisa que eu vou perguntar, inclusive. Eu acho que me parece que há um efeito de concentração. Muito provavelmente ou fusões ou até fechamento das menores e com uma concentração maior, que é um movimento que aconteceu aqui no Brasil também, tá? Até antes das consolidações das grandes, etc. Né? E no Chile eu também não sei te responder por que aquele crescimento, aquela variação tão forte. Sinceramente, precisamos ver isso melhor, mas assim, isso indica alguma tendência, né, que você perguntou? Eu acho que não. Eu acho que a tendência maior é assim, crescimento de matrículas no ensino privado na América Latina, mas não necessariamente por meio de um aumento de instituições na mesma proporção. Eu acho que de forma um pouco mais concentrada com o número de instituições. Esse é um movimento que eu aposto no México, por exemplo, vai acontecer com certeza, né? Aquelas instituições todas não vão sobreviver daquele jeito, ainda mais quando eles forem depurando o sistema de avaliação, né? Vão ficar pelo caminho milhares de instituições. Então, um pouco do que você perguntou. O Renato perguntou da questão do universitário, né? Você estava englobando nas estatísticas, é só o sistema universitário mesmo, tá? Que a gente estava englobando nessas estatísticas. E a Cristina perguntou, então, de como incluir os jovens, né, que eu falei aqui, né, Cristina, e do ProUni, né, que é aquilo que eu acho que é um programa extremamente exitoso, né, e que precisa de um cuidado maior dele, né. Eu acho que precisa retomar essa questão do ProUni, como eu falei. Tá? Então, eu não sei se eu respondi. E a professora Maria Lídia também me perguntou no início, né, como se define qualidade, né.
É só perguntinha fácil provocação. também. É só Foi uma provocação. provocação, mas É outra bem fácil também essa, né? Bem bem fácil. fácil, bem fácil. A gente vai ter muito Exatamente. tempo, Rodrigo, a gente vai ter muito tempo para discutir isso pela frente, porque eu tenho Legal. certeza que vamos conversar sobre muitos outros assuntos. Nessa conversa toda ficou muito claro. Eu acho que Muito bom. seja da questão dos indicadores sociais da educação superior, seja na questão da transição para o mercado de trabalho e tudo isso. Nós temos trabalhado nisso, estamos focando para andar para frente e vamos Que legal. colaborar e espero contar com a sua colaboração também. Será um prazer enorme, uma honra. Que bom. Ô, Rodrigo, eu queria só aqui registrar a presença do seu colega por iniciativa do professor Fernando Scudeler, que está aqui com a gente. Marcelo, Eu anotei Marcelo. o nome aqui para falar. É ele, né, que eu estou vendo o aqui, que está Marcelo. pequenininho aqui para mim, mas é ele mesmo. Eu estava reconhecendo, Marcelo. Tudo bem, Eu meu acabei amigo? de vir das bodas de prata dele, então eu chamei ele com o nome da mulher dele, né, que é a Fernanda. Então eu fiz essa confusão. Queria registrar a presença do Fábio Reis aqui, que também trabalha com você lá no CEMESP. Nós tivemos, né, Fábio, Que há um tempo legal. atrás Tá aí. uma reunião ali sobre o Real Cup e acho que a gente pode depois retomar esse processo de aproximação, né? Se você quiser Muito falar bom. alguma coisa, Fábio, fique à vontade. Fábio é um grande parceiro aqui. Não, só para dar boa tarde a todos e que belo evento, não? Que belo evento que foi organizado e vamos continuar o diálogo, né? Conte conosco para o diálogo tanto com a Real Cup, para as discussões sobre qualidade no ensino superior na América Latina. O Fábio, só para complementar, sim, André, o Fábio lidera um projeto muito interessante, que eu acho que esse seria um grande caminho para o país, que é um projeto de autoavaliação, né? Eu acho que a gente não tem esse projeto no Brasil, então já são mais de 40 instituições envolvidas, né, fazendo autoavaliação e se avaliando entre pares, né? É um modelo muito interessante. Que acho que um pouco vai na linha do que a Maria Lídia também estava falando, que é qualidade, né? Eu acho que uma das questões que a gente precisa, quando falar de qualidade, é respeitar um pouco o processo de avaliação, as missões, os propósitos, os modelos, né, que cada uma das instituições, diferentemente, se propõe a ofertar, né? E aí a autoavaliação capta muito bem isso, né? Então, acho que só para citar também. Obrigada. Professor Rodrigo. No plural. Exatamente, maravilha. Já é um excelente indicador. Eu vou ter, Bárbara, por favor, pode botar já no quarto slide, por favor. Eu vou ter pouquíssimos minutos para fechar esse evento. É claro que isso daí... Não, anterior. É claro que tudo que nós conversamos aqui, tudo que nós discutimos aqui, daria uma produção imensa. É o anterior, tá? É o que tem o título, é isso. Daria uma produção imensa e vai dar, eu tenho certeza. Foi extremamente produtivo, muito rico na minha perspectiva de sociólogo amalucado, obrigada, de sociólogo já um pouco errado, mas eu vou passar muito rapidamente os temas que eu acho que apareceram e que nós vamos aprofundar e que são caminhos de pesquisa que estão aí, que diz respeito aos modelos institucionais e a sua diversificação, né? Eu acho que tem um certo viés analítico e muitas vezes a gente passou por isso aqui, de desqualificar a diversificação. Diversificação significando agora pobre também pode entrar na universidade, quando na verdade diversificação pode estar significando que tem outros sentidos possíveis para a universidade e para a educação superior. Então eu acho que tem que pensar nisso. E discutimos muito a questão da governança, e aí é uma
coisa imensa e que faz a gente pensar, seja nos novos atores que estão, desde os movimentos sociais que entraram para as instituições, os estudantes, as empresas que estão participando diretamente, seja como provedor de serviço, seja como empregador de quem trabalhou, né? E a profissão acadêmica, como é que nós ficamos, que a maioria de nós está aqui, faz parte da profissão acadêmica, e o nosso olhar é enviesadíssimo. A Beth ontem disse isso de forma explícita. E uma questão particularmente que foi tocada muito de leve, que eu ainda quero que a gente voltar, o que significa autonomia da instituição universitária. Tá? O terceiro ponto, que eu acho que foi o mais discutido em quase todas as discussões passavam por isso, que é a questão da eficiência social e econômica da educação superior. E isso vai mexer, o Rodrigo agora chamou a atenção de novo para isso, o que tem como expectativa. Quem espera o que da universidade? Nós conhecemos muito pouco e menos ainda o que esses jovens podem estar querendo, estar esperando da universidade. Nós sabemos que nós queremos que os nossos filhos irem para qual universidade? MEC, né? Já estou na fase de falar de MEC. De ir para a universidade. Mas nós não sabemos o que os outros meninos estão querendo. E mesmo a classe média anda tendo problemas em querer ir para a universidade. Outra coisa que apareceu foi o sentido e as demandas das políticas públicas de inclusão. Nós temos que pensar e repensar isso muito. Elas estão mudando e precisam ser trabalhadas e compreendidas melhor. E, finalmente, puxando a brasa para a nossa sardinha, a importância da pesquisa sobre os modelos institucionais, o financiamento e o funcionamento efetivo do ensino superior, da educação superior. Então, é para a gente se perguntar, efetivamente, para que serve a educação superior e para quem ela serve desse jeito. É claro que isso provoca, não vou abrir para questões, mas o ponto seguinte é fazer os agradecimentos para todo mundo, primeiro todos vocês que estiveram aqui presentes em particular. É sempre uma alegria e um prazer estar aqui com vocês, mas eu queria agradecer o CBAE, né, o Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, na pessoa da Ana Célia Castro, que é a culpada de tudo isso aqui, e a Bárbara, na pessoa da Bárbara, eu agradeço toda a equipe, Fernando, que ficou aqui, e que transformou esse encontro numa coisa muito agradável. Eu queria dizer também que vamos mandar certificados para todos os participantes que vieram aqui e contribuíram para isso, mas eu quero fazer menção dos debatedores dos nossos trabalhos que ficam meio secretos. Então, eu queria agradecer o Simão Schwartzman, Rogério Barbosa, o Flávio Carvalhais, a Clarissa Neves e os pareceristas e colegas que participam do Consórcio for Higher Education Research e a Society for Research into Higher Education. Nós tivemos o apoio, no caso da Society, inclusive financeiro para produzir a pesquisa, mas é um apoio intelectual importante, o André tem participado mais diretamente lá, mas nós recebemos críticas que permitiram a gente avançar enormemente nesse trabalho. Um beijo grande para cada um de vocês, muito obrigada. Eu tenho que mudar aqui, eu estou mudando o lugar errado. Muito obrigada e espero que a gente continue esses trabalhos por muito tempo, porque me diverte pra caramba e acho que nessa altura da vida a gente tem mais é que se dar aquilo que a gente gosta, que é se divertir, estar com os amigos e trabalhar a sério, tá bom? E contribuir para melhorar esse país, né? Afinal, a educação está precisando, né? Então, vamos investir. Obrigada, gente.